Graças a paz, irmãos. Estamos agora no momento da mensagem no culto. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, a nossa série de mensagens sobre o livro de Neemias. Hoje a gente vai estar entrando no capítulo 9. O capítulo 9 é um capítulo que ele é bem extenso. Ele tem 38 versículos. Não tem como a gente fazer uma leitura sobre todos os 38 versículos. Quero focar somente nos primeiros 3 versículos, que vão estar dando uma introdução sobre todo o capítulo. Então, Neemias 9, eu vou fazer a leitura bíblica, Neemias 9, do versículo 1 até o versículo 3. E no dia 24 deste mês, ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus, ali. São só 3 versículos que vão estar dando introdução ao que vai acontecer durante todo esse capítulo, que na verdade é o povo se arrependendo pelos seus pecados e pelos pecados dos seus pais, dos seus antepassados ali, de terem se afastado de Deus. E o povo se arrependendo porque se afastou de Deus. Mas que eu queria estar chamando a atenção, que eu queria dar de destaque para esse capítulo que vai falar sobre esse arrependimento do povo, vai ficar durante todos esses 38 versículos falando sobre o arrependimento do povo. O que eu queria chamar a atenção sobre esse capítulo, sobre esses versículos que nós lemos, é a forma que esse arrependimento é no povo. É muito fácil a gente falar que a gente se arrependeu e só falar que se arrependeu. Mas aqui o arrependimento, ele sempre vem junto com com outro fator. Uma ação, ela gera uma reação. Isso é uma lei. A ação, ela gera uma reação. Isso é uma lei da física. E ela se aplica também, aqui no lado espiritual, se aplica também na Bíblia. Em tudo ela vai se aplicar. Se você tem a ação de ter o arrependimento, essa sua ação do arrependimento, ela tem que gerar uma reação de você agir de uma outra maneira. E no momento que você tem um arrependimento ali também, ali já começa a acontecer algo diferente. Não tem como a gente se arrepender e naquele mesmo momento a gente não sentir algo diferente, só falar que se arrependeu e continuar vivendo da mesma maneira. Foi assim que Jesus pregou o evangelho, de se arrepender e não pecar mais, de se arrepender e viver de uma maneira diferente. E é assim durante toda a Bíblia. Porque a partir do momento em que você se arrepende, é o Espírito Santo colocando o arrependimento no seu coração. É o Espírito Santo te incomodando para que você se arrependa. Em todo o ambiente em que o Espírito Santo é ativado, em todo o ambiente que o Espírito Santo entra em ação, esse ambiente é transformado. E mais uma vez, toda a Bíblia foi assim. Todo o ambiente onde Jesus está é transformado. Queria que a gente lembrasse um pouco sobre o primeiro milagre de Jesus. Que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu várias vezes, que é a transformação da água em vinho. Só que vai muito mais além do que simplesmente Jesus ter transformado a água em vinho, esse milagre, mas é uma representação do que é Jesus. E a partir do momento que Jesus entra ali naquele casamento, ele age ali, aquele ambiente é transformado e a água é transformada, a matéria é transformada. E deixa de ser água e passa a ser vinho. E é assim que sempre vai continuar sendo. Porque no ambiente em que Jesus está, o ambiente é transformado, o ambiente é alterado. E se você está tendo uma ação de arrependimento, é porque o Espírito Santo está colocando isso no seu coração. Você não se arrepende porque você é bom. Você não se arrepende por vontade própria, mas sim você se arrepende porque o Espírito Santo colocou isso no seu coração. Queria também que a gente estivesse lendo Samuel, 2 Samuel, capítulo 12. Estou abrindo aqui na minha Bíblia. 2 Samuel, capítulo 12, que a gente vai estar falando um pouco sobre Davi agora, ainda também nesse contexto, sobre arrependimento. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens,
um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi acendeu-se em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornara a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos seus filhos. E a ele mataste a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que te suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste inculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. E aqui a gente vai dar continuidade na leitura desse capítulo, mas a gente vê, relembrando, quando Davi, que era rei ali de Israel, e ele acaba vendo Betseba, uma mulher ali de Israel, e ele acaba se interessando por Betseba, só que ela era casada, e ele arma um plano para que o marido de Betseba morra, e ele possa tomar Betseba como mulher. Então ele coloca Heteu como primeira linha do exército de Israel para que ele fosse morto ali. Era um plano de estratégia, uma estratégia de Davi para que o marido de Betseba morresse. E aqui Natã, o profeta Natã, vem falar com Davi. Ele conta uma situação de um homem que ele era muito rico, ele toma a ovelha de um homem que era muito pobre. E Davi, ouvindo essa história, ele se solidariza e ele fala que esse homem tinha que morrer. E Natã vem e fala: esse homem é você. E vem Natã falando, Deus falando através do profeta Natã para Davi, para que ele entenda o erro que ele cometeu. Dando continuidade, a partir do versículo 13: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe: a criança estava morta. Porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porque não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disse-lhe seus servos: que é isso que fizeste pela criança?
viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei, chorei, porque devia. Quem sabe se Deus se compadece de mim e viver a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-lo voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltaria para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E eu, fazendo a leitura, percebi que eu acabei cometendo um erro, acabei falando errado o nome. Urias, na verdade, só para estar retratando aqui que eu falei errado o nome do marido de Batseba, é Urias. E depois do arrependimento de Davi, o profeta Natan fala que Deus vai sim perdoar Davi, mas isso vai ter uma consequência. E esse filho que ele teve com Batseba, depois ele tomar Batseba, porque ele indiretamente ali matou Urias, e esse filho que nasceu ali, esse filho iria morrer. E porque Davi, como consequência do pecado de Davi. E Davi jejua pedindo o que Deus agisse de uma outra maneira. Mas esse menino, esse filho de Davi, depois de 7 dias ele vem a morrer. E depois que o filho de Davi morreu, ele deixa ali aquele ambiente de luto, ele deixa aquele ambiente de sofrimento e ele vai até a presença de Deus. O versículo 20 do capítulo 12. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Quando Davi ele recebe a notícia de que o filho dele morreu, independente de ser um filho que é consequência de um pecado, é filho de Davi, e ele sentiu a dor ali de perder um filho. Quando ele recebe a notícia que o filho dele tinha morrido, ele começa a adorar o Senhor. Ele não começa a chorar, ele não começa a entrar em desespero, não que seja errado isso, mas não foi o que Davi fez. Ele começou a adorar a Deus. Ele deixou de jejuar, porque para que Deus mudasse ali aquela situação do filho que estava doente, ele deixou de jejuar e passou a adorar a Deus, ele deixou de sofrer e começou a adorar a Deus. Ele deixou aquele ambiente de luto e começou a adorar a Deus. E por que Davi fez isso? Porque Davi era muito bom? Porque Davi era um homem diferente? Porque nada disso, não por mérito próprio de Davi, mas porque Davi ele entendeu que ele foi perdoado. E o perdão ele traz uma transformação. Davi não simplesmente pediu perdão a Deus, mas sim, ele foi transformado pelo perdão. E o perdão é transformador, porque o perdão vem de Jesus, e Jesus é transformador. O ambiente onde Jesus está é transformador, e ele transforma todo o ambiente onde ele está. Da mesma forma que ele transformou o vinho, quando ele entra no ambiente, ele transforma. E o perdão é uma ativação do Espírito Santo na sua vida, e o perdão ele tem que gerar uma transformação. Uma transformação de atitude e uma transformação de caráter. E mesmo Davi perdendo um filho ali, o caráter dele estava transformado. E ele passou a adorar a Deus no momento em que ele perde um filho. No momento da tristeza, no momento da dor, ele começa a adorar a Deus. E Deus, como bom pai, ele castiga sim, mas ele ama. E ele permite Davi ter um novo filho, que é Salomão. E vai ser a pessoa mais sábia da terra. Tudo isso, Salomão, a existência de Salomão, Davi permanecer firme ali no caminho de Deus, não é por mérito próprio de Davi, mas sim porque o Espírito Santo habitou em Davi e transformou aquela vida. E isso tem que ser uma verdade também na nossa vida, tem que ser uma verdade no nosso dia a dia. De que o perdão vai transformar a nossa vida. De que não só não vamos mais cometer a mesma atitude, o mesmo pecado que já cometemos, porque agora nós entendemos que é errado e nós pedimos perdão a Deus. Mas o perdão vai muito mais além do que só pedir perdão e não fazer mais aquilo. Mas vai uma transformação de atitude e uma transformação de caráter. Porque quando você entende que você, mesmo sem merecer, mesmo você não sendo digno daquilo, Jesus te perdoa, Deus te perdoa. Isso gera uma transformação. Pense numa pessoa, uma cultura, na nossa cultura mesmo, uma pessoa. Você faz uma maldade para alguém. Você prejudica alguém.
E essa pessoa prejudicada, essa pessoa que sofreu a maldade que você fez para ela não toma disso para ter ira de você, mas ela toma disso e te perdoa. E o perdão constrange. E sempre que você fica constrangido, isso gera uma transformação. Uma pessoa mesmo que te perdoa sem você merecer, você vai ficar constrangido. Imagina Deus. Então a nossa vida ela tem que ser transformada todos os dias. Todos os dias. O objetivo de vida que nós temos que ter é amanhã ser diferente de hoje. E depois de amanhã ser diferente de amanhã e assim sucessivamente. Porque nós pecamos. E toda vez que nós pecamos, nós temos que ser transformados. Porque toda vez que nós pecamos, nós pedimos perdão e Deus nos perdoa. E isso tem que nos transformar. Não só em atitudes, não só em não pecar mais, mas sim principalmente no nosso caráter transformado pelo perdão de Jesus sobre a nossa vida. Nós pedimos perdão e voltamos a pecar. Isso acontece. Isso acontece. Você mente, você pede perdão por ter mentido e você volta a mentir. Não que isso seja certo, mas isso acontece, isso acaba acontecendo. Então, muito mais além do que uma transformação de não voltar a pecar, que também é importante, mas a gente acaba fazendo isso muitas vezes. Mais importante ainda, a maior transformação do perdão, a maior transformação de um pecado perdoado é a transformação do caráter. É a transformação da sua personalidade, de você entender que você foi perdoado mesmo sem merecer. E foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com Maria Madalena no Novo Testamento já, e o que aconteceu ali com o povo de Israel em Neemias que nós estamos vendo. O pecado perdoado, ele gera uma transformação. E nós pecamos quase que todos os dias, se não todos os dias. Pecar é muito fácil. Um pensamento errado já é um pecado. Um pensamento de pecado já é um pecado. Um pensamento negativo, uma raiva, uma ira já é um pecado. Uma mentira é um pecado. Nós pecamos quase que todos os dias, se não todos os dias. Mas pela graça de Jesus nós somos perdoados, pelo sacrifício de Jesus nós somos perdoados pelos nossos pecados. E o pecado perdoado gera transformação. Então cada dia nós temos que ser transformados, cada dia nós temos que ser melhor. Tem gente que fica feliz em falar depois que reencontra alguns amigos depois de 10 anos. Não, eu sou a mesma pessoa. Eu tô igual, não mudei nada. Mas isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Passar 10 anos e a gente ainda está igual, a gente não ter sido transformado. Porque o perdão ele transforma. A presença de Jesus transforma, o Espírito Santo é agente transformador. E nós temos que ser transformados por Ele mais e mais. Nós temos que ser impactados por Ele mais e mais. E Ele vai nos trazendo um caráter que mesmo no momento em que talvez você perca um filho, Ele vai vir te confortando, Ele vai vir te consolando e Ele vai fazer você ali deixar o seu ambiente de luto e fazer você entrar num ambiente de adoração. Porque Ele colocou isso no seu caráter, Ele te transformou ao ponto de você chegar a ser isso, porque Ele é transformador. E deixe Ele, dê liberdade a Ele continuar transformando mais e mais a sua vida, porque no ambiente onde Jesus está, esse ambiente é transformado. Senhor nosso Deus, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer pelo seu perdão por nós, mesmo nós não tendo merecimento desse perdão, mesmo nós sermos indignos de receber o teu perdão, mas o Senhor, por amor, nos perdoa cada vez que nós pecarmos. E não só nos perdoa, mas vem transformando a nossa vida depois de cada arrependimento, depois de cada perdão que o Senhor nos envia. E eu quero te agradecer por isso, pela tua misericórdia sobre a nossa vida, pelo teu amor incondicional sobre a nossa vida. E quero te pedir que o Senhor tenha cada vez mais liberdade na nossa vida para transformar, mais liberdade para agir e que cada vez mais nós possamos ter intimidade com o Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.